Eu estou esperando entrar o Oriente e o Ocidente. Podemos começar? Muito bem. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção juízes em campo, atenção satélite, atenção tiar militar, atenção Comando Sul, atenção forças especializadas, generais em campo, a captura dos membros do Foro de São Paulo. Nós temos já a definição da imediata e efetiva ação de prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira. É um ato é uma peça jurídica muito mal colocada e que realmente se mostra de uma atitude monocrática sem fundamento jurídico. Não tem uma aberração colocado e avilta o direito do cidadão, principalmente um cidadão eleito, em representar o povo da República Federativa do Brasil na Câmara de Deputados Federais da República Federativa do Brasil. Qualquer estudante estaria reprovado, e principalmente por esta atitude que mostra que é uma persecutórius criminis, ou seja, é uma desavença de um travestido ministro, advogado do narcotráfico do Comando da Capital, do PCC, que chegou até o cartório da turma do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Este elemento, Alexandre de Moraes, cometeu e está cometendo vários crimes contumaz e está levando o Pleno da Corte a um crime que, pela postura e pela elaboração da exordial do inquérito natimorto, que já foi julgado e foi colocado improcedente por unanimidade. Então, o inquérito 4.781, do dia 14 de 3 de 2019, é um inquérito que não existe, já foi julgado, e todos os envolvidos nesse inquérito 4.781, eles estão determinantemente isentos de qualquer dolo, e simplesmente agora cabe aos advogados entrarem com perdas e danos, principalmente pelos materiais que foram roubados, telefone celular, câmeras, laptops, enfim, tudo que foi retirado pela Polícia Federal a mando do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. É uma ação monocrática, é uma ação onde eles são os relatores. Alexandre de Moraes é o relator, o advogado é inexistente e o procurador, o promotor também é inexistente. Eles quiseram colocar isto tudo de uma forma averbada pelo Ministério Público Federal, mas se tornou numa peça realmente incriminatória perante um membro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Então, o inquérito 4.781, já julgado, sem efeito,
ele utiliza este artigo 43 em preservar a integridade do prédio do Supremo Tribunal Federal, preservando também a todos os ministros do Pleno da Corte, extensivo em qualquer lugar do planeta. Pode estar na China, pode estar em qualquer lugar, que eles têm que ter o mesmo amparo do artigo 43. Isto é um ato que não procede porque existem provas acauteladas no prédio, no artigo 43, que eles não podem se locomover com elas. Então, os ministros eles não podem ter a tutela e curatela das provas acauteladas no prédio do Supremo Tribunal Federal. E lá existem sim provas incriminatórias contra eles e contra a Orcrim do Foro de São Paulo, uma organização criminosa que se estabeleceu no planeta, e também o pendrive da Odebrecht. Tudo isto já revelado. Então, a situação do deputado Daniel Silveira, que ele é motivado e ele tantas vezes assistiu, como todos os brasileiros, a partidas de futebol, onde o pai do juiz, o pai e a mãe do juiz é lembrado a todo tempo. Nas atuações em que o juiz ele determina uma ação arbitrária, que todo mundo testifica que houve um dolo contra o time de futebol. Então, a torcida, ela se manifesta. E se manifesta lembrando da mãe dele, da mãe, do pai e até dele mesmo. Então, dão ênfase e dão também conhecimento do seu estado de espírito, em que eles se manifestam dizendo o que o juiz ou seu juiz, e colocam um improvérbio para o juiz. Isso acontece muito corriqueiramente em todos os partidos de futebol no planeta. E claro, certamente, também é da mesma forma contra um magistrado. Cabe ao magistrado, no momento da injúria, estabelecer se houve desacato, se houve perjúrio, se houve difamação, se houve o que for, e ele vai estabelecer a normativa que ele bem entender, mas determinar um persecutório crimes que garante o artigo 53 da Constituição Federal da República Federativa, através da ementa 35 de 2001, que diz o artigo 53, são invioláveis os deputados e senadores, eles podem se manifestar perante qualquer atitude, utilizando qualquer palavra, se lembrando certamente do parentesco de todos os envolvidos numa situação que seja de cunho de uma arbitrariedade genocida. Então nós temos uma Suprema Corte, temos um pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal que se encontra envolvido num crime de genocídio, um crime com a Corte Penal Internacional. Eles autorizam aos governadores e prefeitos o ato determinar lockdown, determinar estado de sítio. E isso provoca o encarcelamento, provoca a detenção a toda a população da República Federativa do Brasil a estar submetida a multas, a prisão, outorgadas para os governadores e prefeitos.
A população já sabe, todos os médicos sabem que as máscaras não servem para absolutamente nada, não evitam o contágio da pandemia, que é um proliferador de cepas. Ele faz proliferar. Você pode combater esse agente através de profiláticos e você vai eliminar eles nas fezes. Mas você também pode vir a se contaminar de novo e você vai ter que continuar a tomar os profiláticos e eliminar pelas fezes. E você vai continuar até essas cepas, essa pandemia instalada por uma potência estrangeira que quer invadir o Brasil e que os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal fazem parte, elaborado pelo Foro de São Paulo. É uma organização criminal mundial. Então, o deputado Silveira, ele, ao conhecer esta trama já de muitos anos e que foi colocado pelos comunistas e que os membros do Pleno da Corte praticam a militância para estabelecer este status quo no Brasil, ele se indignou e ele simplesmente se manifestou. Então, o Alexandre de Moraes, o elemento, advogado do narcotráfico do PCC, que ocupa o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que ele chantageia, ele comete chantagem porque está dentro do cartório dele todas as investigações dos membros do Supremo Tribunal Federal feitas por um hacker. Então, esse hacker, que grampeou todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem revelações de sua vida privada de todos os ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, ele joga com a divulgação, dizer: eu vou divulgar, você tem que apoiar a minha intensificação neste processo natimorto 4.781, que já foi julgado pelo Pleno da Corte e foi encerrado. Então, ele usa essa exordial, alegando que houve uma prisão, ele coloca escrito e assinado por ele mesmo, imediata efetivação da prisão em flagrante delito, impassível e inafiançável do deputado federal Daniel Silveira. Ele coloca o artigo 53 da Constituição Federal, que ele prolonga, ele manipula o artigo 53, alegando que existe a imediata efetiva da prisão em flagrante delito por crime inafiançável do deputado federal. Ele não pode caracterizar o crime inafiançável porque o erro é um erro que leva à anulação. A prisão no artigo 43, no artigo 312, no 324, inciso 4º, estabelece que a prisão em flagrante com mandato garante a anulação da prisão. Se houver mandato, não houve flagrante. E se houve flagrante, não tem o mandato. Então, o proceder não é
um problema de relatar. Certamente que ele vai querer modificar a exordial do artigo 4.781, que garante que é uma atitude monocrática criminosa, porque é imputado ao deputado Silveira um inquérito que já foi julgado e que não existe mais. O inquérito 4.781 não existe mais. Todos os que foram enquadrados nesse inquérito 4.781 não tem nada a responder. E ele utilizou esse papel assinado pelo Dias Toffoli para dar um elemento e produzir um erro jurídico que ocasionou um mal a um deputado federal. Quando você retira uma pessoa do seu ir e vir à prisão, você tem que ser restituído este paciente da sua liberdade imediata, porque houve um erro. Não é um erro, foi uma elaboração para um sequestro, para um motivo político de querer levar o sujeito à humilhação, a colocar ele nas grades. Deus livre e guarde com que motivo, o que aconteceria com ele, ou o que pode acontecer com ele nas dependências da Polícia Federal. A custódia do preso está abaixo da tutela e responsabilidade da Polícia Federal, mas está na vara do Alexandre de Moraes. Então, unanimemente, os ministros não se debruçaram para o inquérito 4.781, que vai custar o impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele não pode utilizar o inquérito 4.781 para determinar uma prisão imediata efetiva de prisão em flagrante delito por crime inafiançável do deputado Daniel Silveira, utilizando o artigo 312, 324, inciso 4º, colocando um artigo 43 que trata de defesa do prédio. O que está se defendendo aqui são as dependências do Supremo Tribunal Federal. Não se está defendendo aqui os ministros. Nenhum ministro foi vítima de atentado, ninguém bateu no ministro. Eles receberam os adjetivos que são colocados num campo de futebol quando existem dois times em confronto e que você verifica que o juiz está roubando para um time. Então a torcida começa a gritar: "Ô, seu filho da mãe", não é? Lembrando da mãe dele imediatamente. E isso repercute num canto só. Então o senhor Daniel Silveira, ele também fez a mesma coisa. Entenderam? A mesma coisa que quando você bate o dedo, está pregando um prego e bate o dedo no martelo, você também fala. Lembra da mãe, né? E você dá aquele, ô filho da, né? Você se lembra. Agora, utilizar o artigo 43 de defesa de um prédio do Supremo Tribunal Federal, querer estender isso para os 11 ministros do Pleno da Corte, alegando que houve um atentado contra os ministros e seus familiares, e que houve também um crime contra a Lei de Segurança Nacional em pleno carnaval, num horário de 11 horas da noite, e que levou ele às 2 horas da madrugada chegar às dependências da Polícia Federal e hoje permanecer ainda preso, e que todos estamos debruçados e chegamos à conclusão de que a prisão em flagrante com mandato
Não existe. Se foi flagrante, não tem mandato. E se tem mandato, não foi flagrante. Então, a aberração jurídica é inconcebível. É para poder tipificar através de um instrumento carregado pelo poder da polícia judiciária em levar o indivíduo ao cárcere no horário que está fora de qualquer condição e alegando um processo de lei de segurança nacional. Então já está anulado o processo. O processo é nulo. Não há mais mandato de prisão. Ele vai sair solto. Entenderam? Agora cabe ao Conselho de Ética que o partido que ele está, o presidente do partido dele, é um escroquer, é um ladrão que roubou 94 milhões da última campanha política, botou 94 milhões no bolso. Entenderam? E que está sendo investigado. E que certamente ele quer favorecer o Supremo Tribunal Federal porque ele tem medo. Então ele quer favorecer e caçar o mandato do deputado Daniel Silveira, como também o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que também responde ao crime de peculato, ladrão, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que também está contra e quer também caçar o deputado Daniel Silveira. Mas isto não prospera, porque você tem a opinião pública, você tem o povo. Então o povo, sabendo que se trata de uma ORCRIM que ocupa as dependências do Supremo Tribunal Federal, nos cartórios, que são elementos colocados lá, prepostos, de ex-presidentes executivos que trabalham para o narcotráfico mundial, e que isto tudo já foi develado e que está sendo processado a captura de todos estes elementos porque fazem parte do Foro de São Paulo, uma organização criminosa do narcotráfico, do ópio, da cocaína, do cristal, do êxtase, do crocodilo, do pó de macaco, da maconha. São vários, da anfetamina, são vários elementos que dão dinheiro para estas unidades de crime, onde o seu líder maior se encontra ocupando as dependências do governo dos Estados Unidos da América, o Biden, o PD. Ele tem a sua escolta processada pelo serviço de inteligência chinês. Ele não usa o serviço de inteligência americano, porque ele é refém. Estavam esperando, até o dia de hoje, o resultado que dá a procedência de que, efetivamente, o chinês não vai ter como reivindicar o pagamento das suas moedas podres. Por quê? Porque existe um documento que faculta unicamente ao povo dos Estados Unidos da América a propriedade do dinheiro. E não é dada a mais ninguém, não é do governo, não pertence ao governo. Então o governo não pode fazer nenhum tipo de acordo com a China, não pode entregar à China o dinheiro que eles estão querendo. Então a sorte do Biden está por um fio, porque não tendo outorga desse direito, a vida dele corre perigo, porque ele está acautelado pelo serviço secreto chinês, e a ordem é de eliminá-lo. E ninguém vai querer saber desse senhor, porque esse senhor, ele é considerado um traidor à pátria dos Estados Unidos da América. Ele tem todo um processo que está sendo vigente, está sendo elaborado,
Porque existe a democracia, e a democracia determina que tudo tem que ser abaixo de leis, a bem da lei, como também aqui no Brasil. Então, este processo, o processo do inquérito 4.781, que forjou e que levou ao crime, ele enganou a polícia judiciária, o Alexandre de Moraes enganou a polícia judiciária a ir prender um cidadão de bem, que é o senhor Daniel Silveira, que ele tem a prerrogativa de foro e tem o artigo 53, que coloca ele, com a emenda 35 de 2001, formatar a prisão imediata de todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Ele pode chegar lá e dizer: o senhor Alexandre de Moraes, quem está preso é o senhor, através da emenda número 35 de 2001. O senhor cometeu um grave erro contra a nação brasileira. Eu fui eleito pelo voto, o senhor não foi, o senhor foi preposto, o senhor comete crimes de ordem monocrática. Aliás, fulano, ele pode dar nome a todos o que eles quiserem, que estão todos cometendo crimes e que não julgam as ações monocráticas no colegiado. Então nós temos a Vale, que está funcionando através de uma liminar ilegítima, assinada monocraticamente por o Melo. Não o Marco Aurélio Melo, senão o outro. O Melo que saiu, ele já saiu, mas a liminar nunca foi julgada. Então a Vale, ela está tirando o minério do Brasil e ela não tem outorga, não foi julgado no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal a real situação dela. É um contrabando autorizado pelo Melo, Celso de Melo. Então, todo o minério, ouro, diamantes, tudo que você imaginar saindo por Carajás, não é? Está sendo tudo contrabandeado perante uma ação monocrática do Celso de Melo, porque nunca foi julgado em ação do Pleno da Corte, como também outros crimes, soltar narcotraficantes em ações penais. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que julgar e defender a Constituição, não a área penal. Ele não tem nada que fazer na área penal. Isso foi eles se abjudicaram desse poder e cometeram graves erros. E isto tudo colocado. Então, os senadores e deputados federais, eles são extorquidos por estes elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E isto tudo o planeta conhece. A Corte Penal Internacional conhece e identifica que há crime elaborado através de uma potência que quer tomar o planeta e que dá as mesmas ordens para 183 países. E que eles aprovam em determinar que tem que ter o lockdown dado pelos governadores e prefeitos, e eles aprovam em 183 países para poder perpetuar o tráfico mundial de drogas e o roubo delipêndio de todas as riquezas dos povos que fazem parte de 183 países. Eles corromperam até o prédio da Honolulu e da OMS para eles plantarem pandemia e criarem a infecção eterna. Entendem? Então vão aparecer novos injetáveis para você sair de uma situação que depois vai virar outra por causa da cepa.
quando você pode tomar um vermífugo e você vai expeli-lo pelas fezes. Mas o que eles querem é dinheiro. Então eles estão visando lucro. Eles querem dinheiro, eles vendem os órgãos das vítimas e eles sepultam as pessoas todas retalhadas, a caixão fechado. E aí a pessoa sofreu o roubo do seu órgão. Pâncreas, rim, pulmão, coração, córnea, tudo. O sujeito é sepultado, a caixão fechado, todo retalhado lá dentro. Entendem? É uma indústria. É o contrabando de órgãos. Então tudo isto é sabido. Nós estamos numa guerra mundial. E nós já descobrimos tudo. Então não tem como vocês da mídia quererem esconder atrás com uma cortina. Não existe. O jurista, o senhor Mariovics, ele foi à televisão e falou: meu amigo, o inquérito 4.781, ele já não existe mais, é natimorto. O Supremo Tribunal Federal que está fazendo depõe contra ele. E efetivamente, depõe contra vocês. Vocês estão sendo vistos. E vocês agora vão ver tudo o que vocês plantaram. Porque é um crime. Entenderam? Vocês colocaram um sujeito preso quando ele é inocente. O persecutório do Alexandre de Moraes com os jornalistas querer fechar a janelinha do correio, que é o sistema de telefone, que o telefone você não pode fechar o telefone. Você não pode fechar o sistema de correio eletrônico. Não há como. É um direito do cidadão. Entendeu? Ele vai assistir um partido de futebol e se o juiz roubar, ele vai xingar a mãe do juiz, o pai e a avó e toda a parentela do juiz. E isso é normal. E você que é funcionário público, você tem que se prestar a isso. Entendeu? Porque se está justificado que você cometeu uma aberração, um delito contra a humanidade, e no caso a Corte Penal Internacional já tem lá o esboço. Tudo o que vocês escrevem aí, vocês ditam, e o que vocês falam, o que vocês vociferam, é gravado e transmitido. Entenderam? Até quando vocês estão com o computador sem nenhum tipo de transmissão. Ou mesmo vocês estando nas suas casas, vocês estão sendo vistos através das paredes. Entenderam? Porque vocês são marginais. Então, vocês estão sendo acompanhados. E o caso aqui é gravíssimo. O Daniel Silveira, ele está impedido de ir e vir por causa de uma atuação de mentira. Não é um crime de elaboração, de malredação, de uma determinação. Como você vai determinar prisão em flagrante através de um mandado? Se é flagrante, não há mandado. E como você vai levar um mandado para o sujeito se submeter e você alegar que é um crime contra a Lei de Segurança Nacional? O que há, em realidade, é uma posição da Lei de Segurança Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, vigente, porque estamos vendo que vocês estão querendo não responder aos graves delitos que vocês estão evitando, estão fazendo obstrução. E não tem como mais fazer obstrução.
já é tudo conhecido. Então nós temos que proceder de imediato. E vai proceder. Não interessa o número que está a mais dos deputados ou o próprio presidente do partido que roubou 96 milhões do PSL, que vai querer expulsar o deputado. Ele já está lá com provas, 96 milhões. E ele faz parte da Câmara. E ele quer colocar o pleno para trabalhar no Conselho de Ética. Uma vez instalado o Conselho de Ética, eles vão ter que caçar todo mundo que está respondendo ao Conselho de Ética. Não é só o deputado Daniel Silveira que ele sai imediatamente. Se não sair, é um crime lesa humanidade. É um crime que vai à Corte Penal Internacional. Cerçamento, sequestro, como vocês sequestraram a todos que foram pegos pelo inquérito 4.781. Eu fui prestar queixa na ONU e disseram que não existe processo. Vocês entraram aqui na minha casa, na casa da minha irmã, e pegaram meu celular com a chancela de 60 agências de inteligência. E um dia depois vocês tiveram a visita do GAF. Que o GAF falou, que porra é essa? Cadê o juiz Oscar? Não é? E aí descobriram que vocês entraram no GAF. E aí disseram, não, eles não podem fazer julgamento nem nada. Não, que julgamento? Nós estamos atrás de terroristas, de narcotraficantes, e chegamos até vocês. Entenderam? Porque vocês queriam saber se existia quem encontrou alguns milhões de vocês. E agora é tarde. E ainda vem uma aberração de um elemento narcotraficante, advogado do comando da capital, que ele pede uma prisão, e no pedido da prisão ele diz, determino de uma forma que é inconstitucional, utilizando perjúrio baixo a tutela da lei nacional, de segurança nacional. Se você quer falar, se você quer conversar, se você quer trocar assunto e você não está preparado, não desce por play. Não vem falar, não vem brincar com a gente. Deu para entender? Então a aberração deste senhor, o senhor deputado, que está dormindo, nem sei se está dormindo, o senhor Daniel Silveira, e que ele está vendo o seu caráter sendo delipendiado, quando ele simplesmente falou que todo brasileiro já sabe. Que porra é essa? Entenda, a população não aguenta mais. É uma torcida de milhões e que vão tomar uma posição séria, porque não é um deputado federal. Se trata de quantas pessoas colocaram ele lá. As pessoas que chegaram dizendo, não, você vai me representar, porque eu conheço o seu brio. Você, deputado Daniel Silveira, vai ser meu representante na Câmara de Deputados. E você vai lutar. E ai de quem tocar um dedo no senhor. A mesma coisa com o presidente da República, ele foi eleito. E vocês da televisão, vocês querendo colocar
todo tipo de infelicidades. As pessoas tomando a picada e indo a óbito. E agora pararam de dar a picada, alegando que não tem mais picada para dar. Mentira! É que a casa caiu. Não tem como tampar. Estão todos descobertos. E esse é o fato. Então nós vamos começar a caçar vocês. Os governadores, os prefeitos, todos roubaram. O país que mais lucrou no planeta é do cachorro louco, vendendo luvas e kits para... Ele já imaginava que ia acontecer isto? Vocês estão pensando que vocês... E depois vem uma indústria, e outra, e outra, e outra da picada, e que a picada é assim, a picada é assado. Aí vem o homem comum e fala, olha, eu no exército, para malária, para verme, para piolho, eu tomo isso aqui, e resolve. E efetivamente, resolve. E agora fazem nebulização. Você faz nebulização e se cura. E tem um monte de médico aí que já vai responder a crime e vai perder o diploma. Vai ser caçado. Entenderam? Que tanto infectologista de merda. Por favor, viralizem isto o máximo possível. E o senhor Daniel Silveira, ele está solto. Ele pode sair pela porta da frente hoje, se quiser. Entenderam? Que ninguém pode detê-lo. Muito menos o Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo? Então está anulado tudo. Tudo ficou anulado. E se a Câmara de Deputados quer fazer um inquérito de decoro, o problema é deles, mas ele amanhã tem que sair pela porta da frente porque está tudo anulado. E não insiste porque é pior. Porque aí é um assunto da Lei de Segurança Nacional. A representatividade de um parlamentar requer a testificação, não força a barra. Vocês quiseram forçar a barra? Muito bem, vocês conseguiram a prisão de vocês por uma exordial mal feita de um escroquer, de um homem que não entende absolutamente nada e que manipulou para prender um homem eleito, um homem temente a Deus, que ele vai assistir partido de futebol e quando o juiz rouba, ele grita, ô seu filho, e lembra da mãe do juiz. A mesma coisa com vocês, meu filho. Não é nada diferente. Agora, você querer colocar a defesa do artigo 43 de um prédio, que é o Supremo Tribunal Federal, e você fazer de um prédio a defesa das pessoas de vocês, não me convence. Não existe. Se deu respeito, haja da melhor forma e será respeitado. Todo mundo vai bater palma. Mas se você age de uma forma totalmente equivocada e vista que você é sócio da Orcrim, sócio do Cartel dos Soles, sócio do PCC, Comando da Capital, sócio do ELN, sócio das Farc, sócio do Hezbollah, sócio do PCC chinês, o teu fim é paredão, fuzilamento pela Lei de Segurança Nacional que está vigente porque estamos em guerra. Entendeu?
Então o senhor Daniel, ele está livre. E isto tudo anulado. Foi anulado. Viralize isto o máximo possível.